trato, Andressa, a ansiedade? O que é que eu tenho que fazer naqueles momentos em que eu estou ansiosa? O que é que eu tenho que fazer naqueles momentos que eu estou em crise? Como toda a nossa estrutura está trabalhando para poder sustentar a crise, sustentar a liberação de adrenalina, nesse momento a gente não consegue pensar direito, não consegue raciocinar direito, e aquela sensação de que a pessoa vai morrer causa tanto desconforto, é tão horrível, que a pessoa ela não consegue focar em outra coisa, senão nos batimentos cardíacos acelerados. Se não no tremor, se não na dormência que causa, se não naquele sufocamento na garganta. E cada vez mais que numa crise de ansiedade, a pessoa ela fica focando nas reações, focando nos sintomas, isso vai aumentar. Se eu simplesmente, eu tô tendo aqui, meu coração tá acelerado, meu peito tá palpitando, eu tô sentindo falta de ar e eu tô o tempo todo focando a minha atenção naquela reação física, ela tende a aumentar, a crescer, porque tudo que a gente coloca foco, cresce. Então, se eu tô ali, batimentos cardíacos acelerados, com a garganta sufocando, e de repente eu tô, ai meu Deus, o que é isso que eu tô sentindo? Ai meu coração, ai meu Deus, eu vou morrer. O desespero termina com que piore a crise de ansiedade, entende? Eu sei que no momento de crise é difícil a pessoa fazer esse procedimento que eu vou falar aqui, mas é necessário, é o mais recomendado, o mais viável a se fazer, para você fazer na crise, mas para tratar totalmente a ansiedade, para você se livrar totalmente dessa ansiedade excessiva, você precisa mudar o seu estilo de vida, tá? Para você barrar totalmente a ansiedade, não é só uma técnica que na hora que você está fazendo na crise, vai melhorar todas as suas crises. Vai melhorar, vai pegar o mal pela raiz, muito pelo contrário. Você precisa mudar o seu estilo de vida. Que estilo de vida que você está levando, entendeu? Como é que você está vivendo? O que é que está acontecendo? Você está buscando ajuda? Você está, sabe? Eu sei que muitas pessoas que sofrem de ansiedade, elas tentam diversas fórmulas, né? Diversos métodos. Porque eu já fui para psicólogo, porque eu já fui para psiquiatra, porque eu já estou tomando remédio e isso aqui não está passando. Às vezes, você pode não estar se dando com aquele psicólogo, com aquele psiquiatra ou com aquele remédio. Mas existe cura, existe tratamento e você só precisa encontrar algo que realmente se encaixe com você, algo que realmente dê resultado. Não é porque tudo não deu resultado que o que você fizer daqui para frente também não vai mudar, entende? Você precisa analisar e entender que tudo que você está passando é uma fase que vai passar e que naquele momento, nessas crises constantes de ansiedade que você está tendo, não é normal e que você precisa identificar o que é que está causando isso. Eu estou sendo reestimulada sempre por algo, por exemplo, eu discuti há um ano atrás na minha casa com um parente ou com um vizinho e essa situação me causou desconforto emocional e físico e daí em diante eu comecei a gerar ansiedade. Então, toda vez que eu entro na sala, a minha mente ela é reestimulada para ter novamente uma crise. Então, não só o ambiente que você está influencia para que você tenha crises, não só as pessoas que estão ao seu redor também pode piorar uma crise, tá? Quanto pode melhorar, tá certo? Então, assim, para tratar a ansiedade de vez, você precisa trocar o seu estilo de vida, você precisa mudar, sabe? Você precisa encontrar algo que realmente dê resultado. Eu fui pro psicólogo, não gostei, já fiz 2 sessões e não deu resultado. Eu fui pro psiquiatra, ele passou remédio, tô tomando remédio, mas não tá dando resultado nenhum. Mas aqui, eu coloquei em prática o que Andressa, a psicoterapeuta, me passou para mim e eu tô tendo resultado. Então, continua fazendo aquilo que tá dando resultado e o que não tiver dando resultado, vai descartando, porque existe formas de se cuidar, existe formas de se tratar, entende? Você vê que não é só simplesmente eu chegar, tomar um remédio, vai melhorar. Não, vai amenizar, mas não vai melhorar 100%. Você não vai ficar refém de um remédio se você achar que aquele remédio vai ser a cura para o seu problema, porque não vai. Ele só vai ser um paliativo. E futuramente, essa substância química, ela termina sendo mais tóxica, prejudicando mais você do que fazendo bem, entende? Então, assim, na crise de ansiedade, o que você precisa fazer é você simplesmente tentar
se tranquilizar. Como é que eu faço isso? Você tem que sentar, independente, eu sei que é muito nervoso, eu sei que a sensação é muito terrível, mas ali senta um pouco e concentra a sua atenção, coloca toda a sua atenção, todo o seu corpo, todo o seu pensamento, a sua estrutura corporal na sua respiração, tá? Então, quando você fizer um exercício de respiração, quando você sentir que está tendo uma crise de ansiedade e começar a respirar de uma forma correta e eficaz, aquilo ali, automaticamente, ela vai mexer com o teu sistema nervoso, que vai amenizar as reações do seu corpo da crise de ansiedade. Mas a respiração, ela precisa ser feita puxando pelo nariz e soltando pelo nariz. Puxando pelo nariz e soltando de uma forma devagar, delicada e sem pressa. Não adianta estar tendo uma crise de ansiedade e ficar... Ai, tô fazendo a respiração. E não tá passando. Isso aí vai aumentar os batimentos cardíacos e vai piorar essa sensação que você tá passando. Então, você precisa simplesmente parar e, ó, respira. E o corpo tá ali, tá tremendo, os batimentos tá acelerado, eu tô ficando dormente e eu tô respirando. Tô ali, focando a minha atenção na minha respiração, concentrando toda a minha energia na minha respiração. Aí você faz uma junção. Na hora da crise, você tá ali respirando, aí você já usa a sua mente a seu favor. Você já começa a não imaginar que vai morrer, não imaginar que você vai parar no hospital, não imaginar que essa crise vai passar, mas você começa simplesmente a usar o poder que existe na sua mente. Você se imaginar no lugar bom, você se imaginar no lugar alegre, você lembrar de algo bom do seu passado, você imaginar você feliz. Então, quando você começar a se concentrar, colocar toda a sua atenção na sua mente, nos seus pensamentos, de coisas boas, na sua respiração, automaticamente aquele peso, aquela tensão que foi depositada no seu corpo, ela vai amenizando, entende? Então, tem essa questão da respiração, tem a questão da mente e também tem a questão das palavras. Se eu tô aqui, eu tô respirando, eu usei a minha mente a meu favor, aí simplesmente eu começo a falar coisas boas ao meu respeito. Relaxa, relaxa, relaxa. Então, se você simplesmente começar a focar a sua atenção nisso aí, sabe? É como, sabe mãe do lado de menino, quando o menino tá chorando, pedindo as coisas que a gente ignora? Pronto, a mesma coisa. Faz de conta que seu sistema nervoso é uma criança que está liberando, gritando ali do seu lado e você está querendo enganar a criança e simplesmente você ignora para não estar brigando, para não estar batendo ou para não estar dando crédito à birra que aquela criança está fazendo e você se mantém ali, ó, tranquila, entende? Então você não está nem focando na criança chorando. A mesma coisa é a ansiedade. Você não pode focar na crise, você não pode colocar a sua atenção porque ela vai aumentar, entende? Se você se desesperar é pior ainda. A intensidade aumenta, aí é que vem a sensação de morte, aí é que vem a sensação de sufocamento, aí é que vem os batimentos acelerados cada dia mais. Então, você fez a respiração, você usou a sua mente, você começou a falar ao seu para você mesmo, relaxa, relaxa, calma, vai passar, vai passar, vai passar, entende? Então você começa a se tranquilizar, entende? Você começa a tranquilizar você começa a tranquilizar o seu sistema nervoso, o seu corpo, faz de conta. Outra pessoa fala para você, relaxa, relaxa, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Começa a falar, eu tô saudável, eu tô calma, eu tô saudável, eu tô calma, entende? Então, quando você fizer esses 3 passos, aí você focar a sua atenção, não adianta fazer na pressa, não adianta fazer na correria, não adianta fazer para que aquela sensação ela acabe mais rápido, porque quanto mais acelerada você ficar, mais acelerado, mais a intensidade da crise vai aumentar. Se você, por acaso, não está tendo crise ou fica pensando constantemente, ai meu Deus, será que eu vou ter crise? Ai, eu tô tão calma, eu tô tão bem, mas será que eu vou ter crise daqui a pouco? Será que eu vou ter crise? Então, quanto mais você fica nessa sensação, nessa reação, será que eu vou, será que eu vou, será que eu vou? O que é que acontece? Termina dando uma crise de ansiedade, porque você está gastando a sua energia, você está gastando o seu tempo, você está gastando pensando que vai ter a qualquer momento uma crise de ansiedade, tá? Então, quando você estiver no momento de crise,
senta um pouco em qualquer lugar que você tiver, tira um pouco a sandália, coloca o pé no chão, ou então, se você estiver em casa, se deita no chão, se deita, coloca os braços assim, coloca os braços no chão assim, e começa a falar e começa a respirar profundamente, a usar a sua mente, a falar com o seu corpo, e quando for depois de você fazer todo esse procedimento, aí você começa a tocar você, se tocar, você começa, para você se sentir segura, para você se sentir acolhida, você começa a tocar você e dizer, calma, tá segura, tá tudo bem, entende? Às vezes as pessoas que estão do nosso redor, elas não conseguem lidar com a gente numa crise de ansiedade. Às vezes nem a gente sabe mesmo o que fazer numa crise. Porém, são passos tão eficazes e simples, mas ao mesmo tempo tão trabalhoso, né? É simples, mas termina também se tornando fácil, mas eu digo assim, tão trabalhoso porque aquela sensação, ninguém quer estar sentindo aquela sensação de morte, né? Ninguém quer estar sentindo aquela reação ruim no corpo, porque dói, porque machuca, porque é uma sensação horrível. Porém, quando a gente começa a aprender o que é que a gente precisa fazer na crise, e a gente começa a praticar isso aí, com o tempo, essas crises, elas vão perdendo forças. É por isso que no dia que eu falei sobre prevenção emocional, eu falei sobre a questão de se prevenir, não só prevenir o seu emocional, mas também se prevenir como um todo. Prevenir de ter uma doença física, prevenir de ter um problema mental, prevenir de ter uma crise de ansiedade. Antes, para você mudar totalmente a ansiedade, para você se libertar dessa ansiedade em excesso, você precisa mudar seu estilo de vida. E para você, na hora da crise, faz esse passo a passo do seu dia a dia. E quando for depois, faça coisas coisas que eu trago para vocês aqui, que eu digo para vocês aqui, para que vocês previnam, para que lá na frente não venha acontecendo crise após crise. Porque tem pessoas, gente, que faz tratamento terapêutico comigo, começa muito bem, obrigado, tá tendo resultado, show de bola, ótimo, manda para mim lindos testemunhos, mas aí quando a pessoa vê que ela tá bem, ela relaxa. E quando ela relaxa, a mente dela, ela tenta sabotar ela. Então, se eu tô aqui cuidando do meu corpo físico, mas o meu externo, as pessoas que me estressam, a casa que me aborrece, o trabalho que falta, o dinheiro que tá escasso, então as coisas externas, elas estão da mesma forma. Por isso que eu preciso não só tratar o agora, mas também prevenir para lá na frente. É por isso que eu falei ontem, sempre venho dizendo, para você se autotreinar emocionalmente, para você cuidar do seu emocional, para você sempre estar se autoanalisando, tendo consciência do que é que você está passando, do que é que você está sentindo, para que você comece a se auto-entender, para que você comece a entender o seu interior, entender você, entender todo esse processo que você está passando, e que se eu sair da ansiedade, se as pessoas já saíram da ansiedade, você também pode, você também consegue, tá? E não existe uma pessoa melhor para poder trazer isso aqui, uma pessoa que já passou, que já viveu. Então, eu já tive crise de ansiedade por conta, não do meu trabalho atual, mas por conta de um trabalho que eu tive, onde eu trabalhava num estabelecimento e que eu estava muito estressada, muito aborrecida, e que isso começou a desenvolver crises de ansiedade no meu corpo, e eu passava mal a ponto de quase desfalecer. E quando eu comecei a identificar a causa disso aí, quando eu comecei a trabalhar dentro de mim, o que é que estava causando, o que é que estava reestimulando, e às vezes acontece do nada, sabe? Só que a gente, sabe por que a gente diz que as coisas é do nada? Porque a gente não está em tempo presente observando. Porque a partir do momento que eu sei o que é que causa a minha ansiedade, e quando eu chego perto, eu sei que eu posso ter uma ansiedade perto daquele problema, perto daquele estresse, perto daquela situação. Se eu tenho consciência, o que é que eu faço? Eu me afasto. Mas se eu não tenho consciência que aquilo ali vai me trazer ansiedade, eu simplesmente permaneço, tenho uma crise de ansiedade, tomo remédio e simplesmente o que é que acontece? A mesma coisa. Qual é a forma de você se prevenir? Trabalhe com sua mente, veja o que é que se encaixa na sua vida. Você é uma pessoa que está presa emocionalmente, você é uma pessoa que vive com os pensamentos acelerados, você é uma pessoa que não consegue lidar com as suas emoções, não consegue ter uma gestão emocional, você é uma pessoa que precisa se curar das lembranças negativas do seu passado. Então, que tipo de pessoa você é? O que é que você precisa fazer no momento para poder
poder melhorar a sua qualidade de vida. Porque, gente, a ansiedade, ela não vai se curar só. A ansiedade, ela não vai se curar com remédio. A ansiedade, ela só se cura quando você busca uma ajuda profissional e que te ensine o passo a passo para você viver uma vida mais feliz, mais alegre, mais livre, mais liberta. Entende? Então,